Cada dia que passa e a nova diretoria do Corinthians descobre mais um podre da era Augusto Melo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz importantes revelações sobre o tema e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado, o contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Toloi. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida, extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam? E seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians. E os efeitos de Augusto Melo como presidente seguem sendo conhecidos e causado estragos. Nas categorias de base é onde a coisa mais foi bagunçada. O Augusto tinha o Claudinei Alves, seu velho aliado, para tocar todo o departamento de futebol, e os novos dirigentes corintianos se assustaram com tudo que encontraram. O Nenê do Posto, que foi escolhido pelo novo presidente, o Osmar Stabile, como o diretor executivo ou diretor de futebol da base, o Nenê tem se apavorado com as coisas que ele tem descoberto. Pro Nenê, houve uma inflação em todas as categorias. Do sub-7 ao sub-20, não há uma categoria que não tenha ou não esteja com muito mais atletas do que precisaria. Segundo também o Nenê, os técnicos não conseguem dar treino e muitas vezes precisam dividir o campo em 3 para que todos os meninos possam ser utilizados. Abre aspas para o Nenê do Posto, do jeito que está, precisaríamos de 2 centros de treinamento para dar conta de tantos jogadores, fecha aspas. Importante contar que tudo isso tem um custo, né? Quando você contrata muitos jogadores e também infla a folha salarial com funcionários, na base hoje há muito mais funcionários do que precisaria, o custo acaba aumentando. O Nenê lembra que na sua última passagem como diretor da base, o custo do futebol de base por mês era de 700 a 800 mil reais mensais. Já sob o comando do Augusto, até deixar a presidência de forma forçada, a base custava R$1,5 milhão. E o pior é constatar que, apesar de tantos custos,
o futebol do Corinthians na base vai muito mal. No Campeonato Brasileiro corria assim, inclusive, risco de rebaixamento. O time tem tido dificuldade em revelar atletas para a equipe principal. E esse é só a ponta do iceberg, ainda há muito mais coisa a aparecer. Vale a lembrança de que o delegado de polícia que cuida do caso Vaidbet, o Thiago, já abriu 10 inquéritos, ou seja, mais 10 investigações contra o Corinthians de Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nicola, o Corinthians vai contratar o Agüero? Ele quer voltar a jogar? Cara, eu nunca havia ouvido falar sobre Agüero no Corinthians, tá? Deixa eu até dar uma olhada na situação de Sérgio com Agüero. Vocês lembram dele, né? Centroavante, argentino, baixinho. Se aposentou, né? E se aposentou, e aposentou faz tempo, hein? Temporada de 2022. Deixa eu ver se alguém chegou a publicar alguma coisa sobre Agüero no Corinthians, porque eu confesso que essa para mim é absolutamente nova. Agüero Corinthians. Não achei absolutamente nada. Bora lá, seguindo com perguntas, dúvidas. Biel no Corinthians, a pergunta é do Bruno Salvador. Bruno, eu conversei longamente com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, e na hora que eu perguntei sobre reforço, ele falou: Nicola, essa eu vou ficar te devendo, porque se eu falar, atrapalha. O que eu posso dizer é que o Corinthians fez proposta oficial para comprar o Biel, tá? Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ver se a gente consegue alguma coisa, tá? A pedida do Sporting é de 6 milhões e 800 mil euros, tá? Pelo Biel. O Corinthians não chegou nem perto desse valor. O Corinthians quer comprar um percentual e deixar um valor de uma venda futura, um percentual de uma venda futura para o Sporting. Ainda não há acordo, mas as negociações existem. Deixa eu mandar uma mensagem para o empresário, quem sabe... Frederico, boa noite. Tudo bem por aí? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização, tá? E eu tinha mandado mensagem para o Alexandre Faria, que é executivo não, ele é o representante do Zapelli. Vários clubes querem, mas o Atlético nem abre conversas, tá? Então a chance de o Zapelli deixar o Furacão hoje parece pequena. Preciso te contar agora sobre uma cavada internacional no Corinthians. Você deve ter visto aqui no vídeo que Juan Quintero, meio atacante colombiano de 32 anos de idade, está de saída do América de Cali. Ele acabou de chegar, mas o clube entende não ter capacidade financeira para mantê-lo. A expectativa era maior do que de fato aconteceu. Em 21 jogos, apenas 3 gols marcados, e diante desse cenário, o América procura interessados na contratação do atleta. E aqui que vem a notícia curiosa: o Juan Quintero, aquele baixinho que já fez bons jogos com a camisa do Racing diante do Corinthians, passou a seguir nas redes sociais o filho do Dorival Júnior, o Lucas Silvestre, que tem papel importante na comissão técnica do pai. Ele costuma dar pitacos, participar até de sugestões de algumas negociações, e o Quintero passou a seguir o Lucas Silvestre. A partir daí, dá para imaginar que possa existir alguma chance de negociação. Eu não boto fé, até porque o Quintero me parece ser um Igor Coronado piorado. Jogador com características parecidas, baixinho, mais para fora de forma do que alguém em forma, que tem muita qualidade com a bola nos pés, mas pouquíssima entrega sem bola. O Corinthians acaba de conseguir se livrar do Coronado ao custo de 2 milhões de reais e vai se meter numa outra confusão contratando um meia com essa característica. Não me parece ser algo muito inteligente. Cheguei a consultar na manhã desse domingo um dirigente importante do Corinthians para saber se existia alguma tratativa. Essa pessoa afirmou que nunca havia ouvido falar sobre Quintero no timão. Atleta que passou, por exemplo, por Atlético Nacional da Colômbia, River Plate, Shenzhen da China, passou também pelo Medellín, pelo Rennes, pelo Porto, enfim, carreira bastante longa, mas ele não consegue se fixar e ficar, por exemplo, mais de 2 anos no mesmo time. Você gostaria de Quintero no timão? Já use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians com 2 novidades. Igor Coronado não é mais jogador do timão, a rescisão do contrato foi acertada nas últimas horas. O Igor Coronado abriu mão de tudo que tinha a receber até o fim do contrato em fevereiro do ano que vem. Eram mais ou menos 16 milhões de reais. E o restante que o Corinthians deve, envolvendo luvas, prêmios e também direitos de imagem, será parcelado em 18 vezes. Excelente notícia para o Corinthians, que abre mão de um jogador que definitivamente não produzia dentro de campo e tinha um custo altíssimo, 2 milhões de reais por mês.
Coronado havia chegado na temporada passada, foram 67 jogos, 31 como titular, só 7 gols e 5 assistências. Só para completar o noticiário do Coronado, chegou a ser especulado no Santos e no Vasco da Gama, imagino que o caminho dele seja voltar para a Arábia Saudita. Outra informação importante sobre o Timão, o jornal A Bola de Portugal publicou nesse sábado que o Corinthians já demonstrou interesse em comprar o atacante Biel, que era do Bahia, foi comprado no início desta temporada pelo Sporting, mas em Portugal acabou não conseguindo decolar. A pedida do Sporting é de 6 milhões de euros. De acordo com a apuração do jornal português, o Corinthians não chega nos 6 milhões de euros, mas se aproximou e hoje se tornou favorito, até porque os outros clubes brasileiros interessados no Biel só estavam dispostos a comprá-lo, adquiri-lo por empréstimo. Não cogitando nesse momento a compra, o Corinthians é o primeiro a demonstrar a intenção de comprá-lo. Dá para citar, por exemplo, o São Paulo e o Atlético Mineiro como dois reais interessados no ponta, que pode jogar pela direita ou pela esquerda. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, as atualizadas, né, rapaziada? E detalhe, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, e para fortalecer a gente, já vai se inscrevendo no canal e ativa também o sininho das notificações para fortalecer legal. Top, né, rapaziada? Muito bom essas ideias aí, né? Espalha pra geral também esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp para todo torcedor do Timão ficar ligado nas últimas atualizações do Corinthians. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Dá aquele like maroto pra gente aí. Valeu, compartilha, comenta, compartilha, faz tudo aí. Valeu, até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.